Bom, pessoal, vamos lá. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou analisar aqui com vocês o sinal de Jonas. Que eu falei naquele vídeo lá de João, né, que Jesus falou uma coisa, depois ele disse que falou outra. E algumas pessoas não gostaram, né? Falaram que eu estava acusando Jesus de mentir, né? Então vamos analisar aqui o sinal de Jonas. Vai ser um pouco polêmico esse vídeo, tá? Já dê um like aí, ativa o bendito sininho, tá? Porque o YouTube está meio bugado ultimamente, tá? Quem quiser colaborar no Valeu, colabore. Aliás, obrigado aos que estão colaborando, R$1, R$2, R$5. É uma forma de agradecer o canal, tá? Quem puder também, claro. Então vamos ler aqui o sinal de Jonas. Em Mateus 12, no versículo 38, diz assim: Nisso alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Um detalhe, Jesus tinha acabado de fazer aqui, acho que um exorcismo. Isso mesmo, um exorcismo, e mesmo assim tinha gente querendo um sinal. Só aí você vê que o texto é meio confuso, né, pessoal? É o mesmo que, por exemplo, eu acabar de fazer um vídeo aqui do sinal de Jonas e alguém comentar aí nos comentários: Ronaldo, faz um vídeo do sinal de Jonas? Então, isso é a Bíblia. Aí Jesus respondeu: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ó? Eu vou escrever desse lado aqui da tela, pessoal, que algumas pessoas têm se queixado, que aqui pega o brilho da luz que eu uso para iluminar. Então, eu vou escrever desse lado aqui, ó. Para essa geração, se bem que eu leio o que eu escrevo, tá? Também é meio irrelevante, né? Será dado o sinal de Jonas. Antes de voltar aqui no sinal de Jonas, pessoal, ele também repete isso aqui em Mateus 16, tá? A quem interessa possa, e também em Lucas. Em Mateus 16 ele fala assim, ó. Versículo 4. Geração má e adúltera, reclama um sinal e de sinal não lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Tá? Só para constar que ele fala duas vezes isso aqui, ó, em Mateus. Que será dado o sinal de Jonas. Depois também tem Lucas. Agora, o evangelho mais antigo, pessoal, é o de Marcos. E alguns acreditam que Mateus e Lucas até usaram Marcos, né, como base para escrever o seu evangelho. Agora olha o que diz em Marcos. Marcos capítulo 8. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: Por que essa geração procura um sinal? Em verdade vos digo, a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Então, segundo Marcos, que é o mais antigo, Jesus disse, ó, para essa geração má, incrédula, nenhum sinal será dado. Essa geração não vai ter sinal nenhum. Pegou o barco e foi para o outro lado. Segundo Marcos, que acredita-se, né, na teologia, que é o evangelho mais antigo. Já segundo Mateus e Lucas, não. Para essa geração será dado o sinal de Jonas. E aí, pessoal, como é que fica? Não tem contradição aqui? É o mesmo que eu falar assim para vocês: olha, eu não dou gorjeta para nenhum garçom, mas para o garçom eu dou 10% de gorjeta. Faz algum sentido para vocês? Qual evangelho está falando a verdade? O de Mateus ou o de Marcos? Porque se a gente considerar o de Marcos como o mais verdadeiro, por ser mais antigo, e por ter servido de base para o evangelho de Mateus, então da onde que Mateus e Lucas tiraram isso aqui no sinal de Jonas? Porque Marcos não menciona isso. Aí fica meio complicado, né, pessoal? Agora vamos a outras problemáticas aqui no texto. Para quem que foi interrogar Jesus segundo o texto? Os fariseus e publicanos. Segundo os textos, foram esses grupos foram lá pedir para Jesus um sinal. Ei, mostra algum sinal para a gente saber que você realmente é o Messias, algum sinal do céu. Foram os fariseus e os publicanos, tá?
Eu vou ler aqui de agora para vocês Mateus 12 de novo, a continuidade do versículo. Aí Jesus responde, ó, será dado o sinal de Jonas. Para quem que ele está respondendo isso? Quando ele fala essa geração má incrédula. Ele está se referindo aos fariseus e publicanos, tá? Mateus fala que é escribas e fariseus, tá? Então aqui onde está publicanos, deixa eu até corrigir aqui, senão vai vir gente encher o saco nos comentários. E tem pessoas que não se focam no assunto do vídeo, tem pessoas que se focam em detalhes. Pronto, deixa eu só escrever correto para depois, senão esse vai ser o foco de algumas pessoas. Fariseus e escribas, pronto. Aí Jesus fala para eles, ó, para quem que Jesus está respondendo? Para os fariseus e escribas, ó. Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então o que ele está falando? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no grande peixe, Jesus ia ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, e depois iria ressuscitar, correto? Agora nós temos aqui 2 problemáticas aqui, na verdade 3, né? A primeira problemática é que Jonas não é um personagem real, tá? Eu já tenho um vídeo sobre isso. A história de Jonas é inspirada numa mitologia suméria, eu não lembro se é fenícia ou suméria, mas eu acredito que é suméria, que é onde o rei Gilgamesh, ele em confronto com o deus Dagon, ele é lançado ao mar, e ele fica na barriga do deus Dagon, que era aquele deus que tinha cabeça de peixe. Esse deus Dagon também é mencionado na Bíblia, né? Eles falam que levaram a Arca da Aliança lá, os filisteus levaram e colocaram no templo de Dagon. Então era um deus que era um deus peixe. Então essa é a primeira problemática que nós temos aqui. Jesus está se baseando no mito que os judeus adaptaram, e tem um porquê dessa adaptação, tá? Eu já expliquei isso aqui no canal. Então não é uma história real. Pode se usar um mito? Pode. Isso eu sempre falei aqui para vocês. Por exemplo, eu posso falar assim: o Silvio Santos tem o toque de Midas, e tudo que o Silvio Santos faz dá certo. Midas é um personagem real? Não, mas eu posso usar como referência. Então, essa primeira problemáticazinha aqui não é tão problemática assim. Mas a questão que fica é, será que o autor do Evangelho sabia que Jonas era um personagem não real? Essa é a questão. Porque se você está escrevendo a história do Messias, tá, é uma testemunha ocular, o mínimo que você deveria saber são esses detalhes da cultura judaica. Segundo problema, Jesus, segundo a tradição cristã, ele morre na sexta-feira da paixão, acho que é isso, e ele ressuscita quando está despertando o primeiro dia da semana, né, que seria no caso o domingo. Não deu 3 dias e 3 noites. Entendeu? Isso aqui tem que ser uma puta matemática para a gente tentar encaixar isso aqui em 3 dias e 3 noites. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, até um vídeo antigo, que a única probabilidade é que Jesus tenha sido crucificado numa quarta-feira. É a única probabilidade. Mas dá a entender em alguns momentos que ele teria sido numa sexta-feira. Tanto que a Igreja Católica tem isso como tradição, né? Sexta-feira Santa, sábado de Aleluia e o domingo de Ramos, né, tal, etc e tal. Não sei se é domingo de Ramos, mas se eu estiver me confundindo aí, perdoe, tá? Mas eu estou citando que a tradição católica entende que Jesus morreu numa sexta e ressuscitou no domingo. Não dá 3 dias e 3 noites. Ó. Sexta, sábado, se ele já ressuscitou no domingo, no máximo ele ficou 2 dias morto. Então, essa matemáticazinha aqui não bate. Tá? Você tem que jogar bem para trás a crucificação de Jesus para tentar encaixar isso aqui no 3 dias e 3 noites. E o terceiro problema, pessoal, é o seguinte: se Jesus estava respondendo a uma pergunta dos fariseus e escribas, e essa resposta é dirigida para eles, esse sinal da ressurreição depois de 3 dias e 3 noites tinha que ser para os fariseus e escribas. Aí eu pergunto para vocês: Jesus apareceu depois de ressuscitado para qual fariseu ou escriba? Onde é que está registrado isso na Bíblia? Onde é que está registrado, por exemplo, que Caifás viu Jesus depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou? Jesus disse, inclusive, para o próprio Caifás, né, que ele ia ver ele vindo no céu, nas nuvens. Cadê o registro disso? A palavra sinal na Bíblia, pessoal, ela significa um milagre, um sinal, é algo para você sobrenatural. Então, se Jesus faz algo sobrenatural, que no caso ser ressuscitados, é uma coisa incrível. Imagina uma pessoa ficar 3 dias e 3 noites morta e depois ressuscitar.
Até uma curiosidade aqui, né, que Lázaro ficou mais tempo que Jesus na sepultura, né, que Lázaro, segundo a Bíblia, já estava morto há 4 dias. E segundo a Bíblia, todo mundo viu Lázaro ressuscitado, as pessoas que estavam próximas ali, a Marta, a Maria, inclusive alguns fariseus, alguns judeus. Agora, quem viu Jesus ressuscitado dos fariseus e escribas? Uma pergunta honesta que eu faço. Se eu disser assim para vocês, olha pessoal, eu vou provar que esse meu canal aqui é sobrenatural, é Deus que me mandou ter o canal analisando as escrituras. Vocês vão ver eu saindo voando aqui pela minha casa, vou voar. Se eu não aparecer voando para ninguém, como se chama isso, pessoal? Eu estou falando uma inverdade, algo que eu falei que vai acontecer e não aconteceu. Então a pergunta que vai ficar aqui é bem honesta. Ó. Quando foi que Jesus apareceu para algum fariseu ou escriba? Tem no livro de Atos? Tem nas epístolas de Paulo? Onde é que está isso? Nós vemos Paulo pregando a ressurreição, mas Jesus apareceu para alguém para mostrar o sinal dele, que estava vivo? Porque pela lógica, se os fariseus e escribas duvidavam de Jesus, e ele promete esse sinal para eles, se Jesus tivesse aparecido para eles ali vivo, corporalmente, todo mundo teria aceitado ele, até o Caifás, porque alguém morrer e voltar à vida é um ato sobrenatural gigantesco, imensurável. Imagina estar lá Caifás andando lá com os fariseus, de repente eles veem Jesus andando e pregando lá de novo. Eles iam olhar um para o outro e falar, poxa, como aquele homem está vivo? Nós não matamos ele lá na cruz, não tiramos o corpo dele, tudo colocamos na sepultura? Isso seria algo extremamente sobrenatural. Como uma vez eu falei no meu grupo, né, até um ateu iria acreditar se alguém, depois de 3 dias e 3 noites, voltasse à vida. Eu acho que até o ateu mais ateu iria acreditar. Acho que até o Antônio Miranda acreditaria. E alguém falasse para o Antônio Miranda, pô, o Ronaldo morreu. Puxa, que chato, cara. Meus pesos, não sei o quê. Aí depois de 3 dias eu volto aqui pro canal fazendo vídeo. Até ele ia ficar assim, falar, porra, o cara não estava morto? Eu fui no enterro, vi o corpo, joguei lá, colocamos mais 7 palmos embaixo da terra. Como é que o cara está vivo de novo? Vocês estão entendendo? Então, se Jesus promete uma coisa para esse grupo aqui de pessoas, que seria só um sinal, coisa que segundo Marcos não seria sinal nenhum, né? Já é a primeira contradição, e ele não aparece para essas pessoas, como é que fica, pessoal? Jesus mentiu ou não? É uma pergunta honesta que eu faço. Ah, mas os apóstolos viram ele, amadinho, e só saíram pregando. Não, os apóstolos viram Jesus em poucos momentos e ele sumiu o tempo todo. Já falei isso no vídeo anterior. É uma ressurreição bem estranha, né? Porque uma ressurreição, no caso, você ressuscitar alguém é para essa pessoa viver até a velhice ou ter outra forma de morte, uma doença, ser atropelado, qualquer outra coisa, mas você ressuscitar alguém que só aparece algumas poucas vezes e some para o céu, para que ressuscitar então alguém? A Bíblia não fala que Deus é espírito? Para que Deus precisaria ressuscitar alguém para deixar esse alguém no céu? Era só ele subir o espírito dessa pessoa. Então a pergunta do vídeo é essa, tá? Eu sei que vai vir gente xingar, vai vir gente fazer marabalismo, mas a pergunta vai continuar mesmo. 2 perguntas. Primeiro, quem está mentindo aqui? Mateus e Lucas ou Marcos? Não seria dado nenhum sinal ou seria dado o sinal de Jonas? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Jesus apareceu para qual fariseu ou escriba? Qual livro, capítulo, versículo do Novo Testamento que diz isso? Só isso. Se alguém quiser responder, responda aí nos comentários, tá bom? Quem gostou do vídeo, pessoal, sei que é chato lembrar em todo vídeo, mas dá um like, tá? Quanto mais like, aumenta o alcance do vídeo, aumenta a atividade. O YouTube entende que as pessoas estão interagindo com o vídeo. Então por isso que eu sei que é chato. Todo vídeo tem que estar lembrando e pedindo isso, mas pausa aí o vídeo, ou se você terminou de assistir, que eu já vou encerrar mesmo, dá um likezinho que não custa nada. Comente aí o que vocês acharam, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.